Aí eu tenho uma dúvida: Senhor, isso aqui, vá lá, pesquisa isso aqui. Eu vou, porque o Espírito Santo é o meu professor. O Espírito Santo é o meu consolador. O Espírito Santo é o melhor amigo que eu tenho. E eu não posso contrariar o Espírito Santo para satisfazer a ninguém. Porque se eu contrariar, eu perco os milagres. Vamos agora descer, voltar um pouquinho a palavra. Observe quem botou a doença no homem. Uma coisa é Deus permitir, a outra coisa é Deus colocar. São algo bem diferente. No livro de Jó, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não foi Deus que feriu Jó. Só que nessa história aqui, os irmãos já conhecem, foi um duelo entre Satanás e Deus. Tem visto meu servo Jó? Viu como ele é íntegro, como ele é fiel, como ele é temente? Também, né? Só dá tudo que ele quer, top nele. Como Deus sabia o servo que ele tinha, se vai lá, top. Só não topa, a princípio, nele. Para ele topar em Jó, Deus teve que dar permissão, mas não foi Deus que levou e colocou. Aí eu volto para o livro de Lamentações. Irmãos, nós precisamos nos examinarmos como estamos andando diante do Eterno. Nós precisamos nos examinarmos. E muitas vezes achamos que estamos no caminho certo. E o Senhor está dizendo: eu quero você por aqui. Eu não quero você nesse caminho. E lá vou eu, no caminho que eu quero. Aí quando acontece a fatalidade, eu vou botar a culpa em Deus. Ah, Senhor, eu sou teu servo, eu prego na sua casa, eu evangelizo, mas tu não obedeceu. Pode fazer o que for, se não obedecer não vai adiantar nada. Essa é a grande realidade. Já aconteceu algo comigo, que eu descobri uma coisa, que eu perguntei: quem é o meu inimigo? E eu descobri que era eu. Como é que é? Eu descobri que o meu inimigo era eu. Enquanto eu botava a culpa em B, em J e H, a situação não foi resolvida. Porque quando o Espírito Santo revela o erro, não é para fazer o erro, é para fazer a coisa certa. E eu fazia exatamente o que eu queria fazer, não o que ele queria fazer, que ele fizesse. Por exemplo, você vai dirigindo, aí o Espírito Santo lhe mostra uma placa, parada obrigatória. Aí você está atrasado, aí invade a preferencial. Aí acontece um acidente, a culpa foi de Deus? Não. Aí eu volto para a lamentação, de que se queixa o homem vivente, queixa-se dos seus próprios pecados. Senhor, onde foi que eu errei? Senhor, eu não percebi, me revele, para que eu não faça mais isso. Porque Deus só tem o melhor para todos nós. Uma certa vez, comentando aqui, em um certo culto de segunda oração, que geralmente a enfermidade ela vem por uma porta. E alguém disse: não, irmão, eu estou doente, mas não tenho pecado. Já acabou de pecar, irmã. Como assim? A Bíblia diz no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 10: aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Existem pecados que a gente comete e não sabe, não lembra, mas o Espírito Santo sabe. Quantas vezes estamos orando ao Senhor e vem um passado? Aconteceu isso. Aquilo que vem são pecados não confessados. E pecado não confessado impede receber o milagre do Senhor. Essa é a grande realidade. Aí o Espírito Santo chega e diz: olha, diz ao teu pastor isso, isso e isso. Mas Jesus, eu não vou falar porque ele é meu pastor. Aí eu te faço a pergunta, tu não conta, pecou ou não? Vou repetir, com a igreja não entendeu.
o Espírito Santo diz: olha, diga ao teu pastor isso, isso e isso. Aí você, com medo, por ser frouxo, não conta, porque tem medo de perder a oportunidade, tem medo de ficar no banco do amém. A pergunta é: pecou ou não? O pecado é desobediência, e pecado de desobediência traz consequência. O pecado traz consequência. Seja lá que for, Espírito Santo, onde o Senhor mandar ir, eu vou. O que mandar fazer, eu faço. E o que mandar dizer, eu digo. Sabe por quê? Porque quem manda em mim na igreja é o Espírito Santo. Depois do Espírito Santo vem o meu pastor, que eu tenho todo o respeito, todo o carinho. Tem situações, amados, que a gente precisa entender. A melhor coisa que a gente deve fazer é exame de consciência. Espírito Santo, como é que o Senhor está me vendo? Espírito Santo, o que é que eu estou fazendo que não está lhe agradando? Espírito Santo, eu preciso impor as mãos sobre os enfermos. Leva-me aonde eles estiverem. Leva-me. Eu não escuto isso por aí. Só escuto uma coisa: Senhor, cure os enfermos. Senhor, abençoe meu irmão. Mas não vai. Não! Quem mata a sede não é o cano, é a água. Mas para a água chegar na sua casa, é preciso ter uma vasilha. Seja um cano, seja um balde, seja um pote, seja um caldeirão. E para que o Espírito Santo me use para curar alguém, eu preciso chegar até onde o enfermo estiver. Para que o Espírito Santo liberte aquele que está lá cheio de demônios, eu preciso ir até aonde a pessoa está e ministrar para ela. Eu ministrando e ele trabalhando, porque quem faz a obra é o Senhor. Nós precisamos, amados, colocarmos em prática em todos os momentos aquilo que nós ministramos. Eu costumo dizer uma coisa: ministrar é fácil, mas fazer as visitas é mais complicado. E nós temos um inimigo. Quando eu falei inimigo, o meu inimigo, mas eu tenho um inimigo que tenta colocar a situação, e eu preciso pedir a Deus discernimento. Espírito Santo, e agora? O que é que eu vou fazer? Amados, no mundo espiritual não tem um de nós que resista a Satanás sem Jesus. Não tem um. Aonde quer que eu esteja, ele está me vendo. Ele não me devora porque o Espírito Santo não deixa. Mas muitas vezes, por falta de vigilância, eu abro brechas. E nessas brechas o Senhor permite para que eu me encontre, porque eu estou longe do roteiro. Essa é a realidade. Nós somos dependentes dele 24 horas. Jesus, e agora? Às vezes eu estou em casa, eu digo: vai lá, visita fulano de tal. Mas Jesus, visita fulano de tal, liga para fulano de tal. Porque ninguém consegue se esconder diante dos olhos do Senhor. Muitas vezes, amado, tem coisas que acontecem à nossa volta para conserto. Tem coisas que o Senhor permite para a gente parar um pouquinho e refletir. Eu já disse uma vez, eu vou entrar em detalhes, mas quando eu passei pela porta do infarto, eu estava longe de Jesus. Ódio provoca doença. Perseguições provoca doença. Falta de oração provoca doença. Falta de ler a palavra do Senhor provoca doença. Quer ver uma coisa? Vamos para o livro de Provérbios.